Uma santa eleita pelo povo, uma analfabeta a quem vinham pedir conselhos grandes letrados da sociedade brasileira. Uma filha de escrava que nasceu livre, mas que desde pequena fez a opção de servir sempre e de graça a quem mais necessitava. Diante da primeira vez em que uma leiga do Brasil é beatificada, o país quer saber, afinal, quem foi Nhá Chica? Vida simples, carregada de dificuldades, marcada pelo preconceito da sociedade brasileira do século XIX. Foi nesse contexto que viveu a filha de escrava alforriada, Francisca de Paula de Jesus, a Nhá Chica. A viagem no tempo nos leva a 1808, enquanto no Rio de Janeiro chegava a família real portuguesa no pequeno vilarejo de Santo Antônio do Rio das Mortes, hoje distrito de São João del Rei, em Minas Gerais, chegava ao mundo uma menina especial aos olhos de Deus. O primeiro registro que existe é o batistério de Nhá Chica, que foi considerado até pela igreja como a data do seu nascimento. Ela foi batizada em 26 de abril de 1810. É provável que Nhá Chica tenha sido filha de um patrão, né? Porque era comum naquela época. Mas a mãe, nós temos certeza que a mãe era uma escrava. Talvez seja um senhor branco que seja o pai. A mãe de Nhá Chica chamava-se Isabel Maria. Aos 8 anos de idade, Nhá Chica saiu com a mãe e o único irmão de São João del Rei e foi para a cidade de Baependi, também no interior de Minas Gerais. A família de Nhá Chica chegou a Baependi sem trazer praticamente nada, já que eram bastante pobres. O que carregaram no trajeto de cerca de 160 quilômetros, provavelmente feito de canoa, foi a fervorosa fé em Nossa Senhora Imaculada Conceição. A imagem da Virgem Maria foi a única bagagem que eles carregaram. Agora, quando Nhá Chica veio para Baependi, não se tem uma notícia oficial por que veio. Se foi por causa de parentes, se foi... Existem conjecturas a respeito disso, né? Ficou órfã muito menina, acredita-se que por volta dos 12 anos de idade, 10, 12 anos de idade. Então morou com o seu irmão, Teotônio, e com um negro chamado Félix. Ela tinha um escravo chamado Félix. Eu, pessoalmente, penso que esse escravo certamente deve ter se sentido um responsável por eles, mesmo assim tendo aquele cuidado, né, seguindo-os de longe e naquilo que era preciso, certamente o trabalho dele, né, certamente ele fazia algum trabalho, né, ou no campo, e o alimento que ele conseguia com esse trabalho, com certeza era dividido com essas crianças. Mas, na verdade, Nhá Chica queria ser muito livre, né? Ela não quis nem morar com o irmão quando ele cresceu, se casou. Ela preferiu ficar na sua casinha, né? Como diz que a mãe disse para ela, para não afastar da sua casinha, não ir morar com ninguém, não se casar, ser livre, para ela melhor servir a Deus. Ela se consagrou a partir de si mesma, sem nenhum voto eclesiástico, sem nenhum voto público, canonicamente falando. Ela viveu como uma consagrada, muito melhor certamente do que qualquer um de nós que tentamos viver os nossos conselhos evangélicos hoje. Ela viveu fielmente a pobreza, a obediência, a castidade, a humildade, a fé, etc. E assim, a vida de santidade dessa pequena Francisca de Paula de Jesus, ela nasceu praticamente no ventre materno. Nhá Chica nunca se tornou freira, sempre foi analfabeta e não conheceu nada muito além da região de Baependi. Mas seu exemplo de fé e caridade fizeram com que desde bem jovem se tornasse conselheira do povo. E não eram apenas pessoas simples que vinham pedir conselhos a ela. Muitos empresários da época não tomavam decisão alguma sem antes consultá-la.
e teve até gente ligada ao Império que veio pedir conselhos para a negra de Baependi. Há um fato curioso, que um conselheiro do Império veio aqui e trouxe a filha de nome Zélia para ela rezar, porque esta filha seria mandada pelo pai para a Europa fazer o noviciado para entrar para a vida religiosa. E Nha Chica conversa com a moça e informa o pai o seguinte: ela vai se casar e ela terá muitos filhos, todos consagrados a Deus. No final, ela será toda do Senhor, ela será toda de Deus. Isso de fato ocorreu. Ela casou-se, teve 8 filhos, 5 religiosas, 3 sacerdotes. E no fim da vida, depois de viúva, ela foi admitida na congregação das Sacramentinas. Ela morreu, irmã Zélia. Nha Chica jamais dava qualquer conselho sem antes consultar aquela que carinhosamente chamava de Minha Sinhá, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ela recorria sempre a Nossa Senhora e nunca fazia a partir de si mesma ou a partir da ajuda de uma outra pessoa. Sempre a partir da intervenção e da intercessão de Nossa Senhora. Se isso acontece porque eu rezo com fé, eu acerto, é porque a minha Sinhá me diz, eu simplesmente repito aquilo que a minha Sinhá me diz. Então era uma familiaridade muito grande entre ela e Nossa Senhora. Ela recorria somente à sua Sinhá, a Virgem Maria. E com o passar da história, com o caminhar da sua maturidade, ela foi capaz de descobrir no seu coração a força e a proteção de Nossa Senhora. A devoção era tamanha que Nha Chica se propôs a construir uma capela para venerar a imagem da Virgem Maria. Mas como não tinha condições de fazer sozinha, pediu ajuda à comunidade. Foram mais de 30 anos pedindo doações e trabalhando duro para conseguir completar a capela, que, segundo a tradição, foi um pedido feito pela própria Virgem Maria. A capela ficava aqui, onde hoje está este santuário. Sobre o altar de madeira ficava a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, a mesma trazida pela mãe de Nha Chica quando chegou a Baependi. Imagem a quem Nha Chica se prostrava todos os dias para venerar. A capela virou local de romarias. Devotos de toda a região vinham rezar para Nossa Senhora e pedir conselhos para Nha Chica. Que muitas pessoas subiam a famosa Colina da Conceição, como era chamado no tempo de Nha Chica. Muitas pessoas subiam, era uma colina marcada ainda por barros, morro, acidentado, e as pessoas subiam para rezar com Nha Chica na pequena ermida, na pequena igrejinha da Senhora da Conceição. E ali, essa profunda devoção se expandiu por toda a região. E o povo vinha rezar, fazer as rezas meses de maio, no período da novena da Imaculada, sempre se reuniam. Nha Chica morreu no dia 14 de junho de 1895, aos 87 anos. E antes de falecer, fez um pedido: ser sepultada dentro da capela de Nossa Senhora Imaculada Conceição. O desejo dela foi atendido pelos vizinhos e amigos. E foi durante o velório, que durou 4 dias, que se viu a primeira manifestação sobrenatural de Nha Chica. O médico que veio exarar o atestado de óbito não reconheceu de pronto sinais de morte em Nha Chica. Ele quis esperar mais uns dias para exarar o atestado. E nesse ínterim ele foi chamado para atender numa cidade próxima. Naquela ocasião, o médico ia a cavalo. Nha Chica ficou exposta, o corpo de Nha Chica ficou exposto 4 dias, sem que se decompusesse. E as pessoas, quando estavam no velório de Nha Chica, já sentiam um odor de rosas, um odor sobrenatural, um odor pleno, bendito e verdadeiro. Ela ficou exposta em odor de flores, em odor de santidade. Misterioso aroma que seria sentido novamente quase 100 anos depois. No dia da exumação do corpo de Nha Chica, quando estavam cavando para encontrar,
muitas pessoas do tribunal eclesiástico, outras pessoas aqui da cidade que estavam, pôde perceber esse mesmo perfume diferente. Um perfume de flores, não existia flores, e dizem que é uma coisa sobrenatural. Aí começamos a tirar a primeira laje, que estava em cima, a tampa, e à medida que afastavam, começou a sair um perfume de rosa. Eu estava do lado, em pé, e o bispo estava à minha esquerda. Ele olha para mim e diz: Célia, você está perfumada, hein? Eu disse: não, eu gosto muito de perfume, eu disse para ele, mas não sou eu, vem de lá. Nisso, o engenheiro, que não sabia, voltou e disse: Dom Diamantino, o senhor não está sentindo nada? Pois é, eu estou dizendo para a Célia que ela está perfumada, ela disse que vem de lá, é de lá. Nisso vinha a Miriam, que era a superiora da casa, e o bispo disse: Miriam, o que você botou nessa igreja hoje? Pois ela disse: eu estou sentindo um perfume de rosa. Então, todos nós confirmando a mesma coisa. Tá, quando acabou, estava cheia a igreja de perfume. Só que o povo não pôde entrar, ficou do lado de fora ajoelhado. E o perfume saía pela fresta, pela greta embaixo da porta. Então isso marcou muito, né? Fama de santidade. Como Inha Chica se tornaria conhecida pelo povo após a sua morte? Os relatos de devotos que garantem ter recebido graças e milagres através da sua intercessão e a abertura do processo de beatificação. Veja a seguir.